Hello, literates e cultureses! Estamos ao vivo em mais uma noite aqui na Twitch com o podcast Literata Milanesa. Hello para você também que está curtindo a gente pelo YouTube ou pelas plataformas de áudio. Sejam todos muito bem-vindos. E essa é uma noite muito especial, porque quem vai dividir comigo aqui essa noite, essa entrevista especialíssima, é o Rômulo Barão, né? Olha aí, galera, muito especial essa noite hoje, essa conversa. Cara, eu tô aqui em Polvorosa, aqui fiquei o dia inteiro pensando aqui em encontrar com o Mig Mendes nessa live, então vai ser lindo, já tô aqui, ó, esperando pra gente conversar. E para variar, o Rômulo sempre me atropela falando o nome do convidado antes de eu poder dar as boas-vindas, né? Tô Seja ansioso. bem-vindo, Mig Mendes. Valeu, boa noite para vocês. Estamos fazendo aqui. Legal para todo mundo aí. Aproveitem o programa. Bom, e antes da gente começar esse bate-papo, Rômulo, bora de recadinhos? Como é tradicional, né, a gente aproveita o Literata desde aí da sua primeira edição para fazer os recados, para mostrar para a galera o que vem acontecendo na cultura milanesa ao longo da semana, né? Então, para quem está acompanhando no YouTube, agora está sendo... ganhou esse presente que é o Pipoca Milanesa, que é tudo que acontece aí no nosso audiovisual BR, né? Agora estrelando um documentário aí longo sobre Cidade Invisível, dividido em várias partes, com Vitor Dias, nosso cineasta, o roteiro de Rafa Monteiro também, então curtam lá no YouTube. Se você está assistindo esse podcast no YouTube, aproveita que já está aqui na casa do Pipoca, já vai lá curtir também. O live acontece às quartas-feiras, às 8 horas, aí misturando tudo que há de melhor nas belartes também. Segunda-feira você tem o De Prosa na Janela com Jéssica Sanz, uma autora da nova geração, então ela traz ali o K-pop, o cosplay, um frescor novo para poder falar de toda essa parte da nova geração da literatura. Quintas-feiras você tem o Literata, que você está aqui ouvindo, então se você está colando pela primeira vez aqui às 8 horas, já toca o sininho na Twitch, já segue a gente, que muita coisa acontece por aqui. Então esses são os recadinhos de hoje. Tati Klebs. Então vamos começar com aquela perguntinha básica. Mig Mendes, quem é você? A mais difícil, hein? Eu sou um cartunista ou quadrinista e ilustrador. Então, eu sou um criador de narrativas que misturam texto e imagem. Essa é a concepção assim, maior, mais ampla do meu trabalho, né? Pessoalmente, né? Eu sou nascido em 1968, que é bom para referência assim, de geração, né? Eu sou nascido no estado de São Paulo, mas me desenvolvi na cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro desde muito tempo. Criei minha família aqui no Rio de Janeiro, onde eu trabalhei, onde eu estudei e trabalhei no Rio. E estou desenvolvendo trabalho aqui em quadrinhos, que era o meu sonho, né, de criança. Tem uma maneira que isso chegou a ser realizado e até hoje, ainda bem que continuo trabalhando, sempre desenhando, criando, escrevendo, parte escrevendo, parte desenhando, né? Que é a característica do trabalho de um quadrinista, né? Olha que maravilha. Então, conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória nos quadrinhos. De onde surgiu essa paixão? Você disse que foi quando você era criança ainda, né? Como que foi? Teve um estalo ou foi uma coisa que foi construída até você chegar hoje? Construída, né? É de criança mesmo, como várias pessoas, né? Quando a gente começa a descobrir, é muito pequeno e começa a descobrir o mundo, às vezes você descobre a arte, né? E às vezes você consegue desenvolver a arte e você fica achando, puxa, isso só eu faço isso no mundo, é uma ilusão, né? Mas você vê que em volta ninguém faz aquilo. Ninguém desenha daquele jeito, você é elogiado, você deve seguir isso aí, você não vê ninguém fazer, e você vai se enchendo de um sonho, de que aquilo é um destino, né? Ser artista é um destino. Então, assim, começou cedo, eu não sei porquê, mas talvez por ambiente familiar, né? Era propício, minha mãe é professora, acho que ela me propiciou dar material, dar papel, pelo menos dar papel, né? Pelo menos ter papel em casa, ter caneta, lápis em casa.
Então, eu podia brincar de desenhar desde sempre. Eu não escrevia, mas eu desenhava, né? Como toda criança, né? Como muitas crianças. Só que a gente vai desenvolvendo rápido, as pessoas vão te apoiando, vão te incentivando e você continua fazendo. Essa é a diferença entre o artista que chegou a ser profissional e a pessoa que parou, que não sabe desenhar. A que não sabe desenhar não foi incentivada, parou na infância. E a gente foi incentivado, teve uma trajetória e se tornou um profissional, principalmente isso, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu brincava. Eu fazia revistinhas de brinquedo. Vou mostrar aqui. Cara, que sensacional. Aqui é minha revistinha de brinquedo. Eu pegava... Isso aqui eu já tinha, exatamente 11 anos aqui. E eu gostava tanto de história em quadrinhos que eu tinha acesso, porque a família propiciava, me arrumava. As minhas irmãs são mais velhas, elas tinham revistinha em quadrinhos para ler, eu lia também, eu pedia para ler mais, né? Lia livro, etc. E eu queria fazer... Isso é a coisa mais sensacional do mundo. Gibi é a coisa melhor do mundo. Eu quero ler mais gibis e quero fazer gibis. Isso eu quero fazer. Então, é cedo. Tinha 6 anos, já estava brincando. Esse aqui já é de 11 anos. Uau! A brincadeira foi demorando. Então, eu pegava, sei lá, aqui no caso, 5 folhas A4 de um bloco, até um bloquinho bom, até uma folha meio grossa, e caneta Bic, só isso. Né? Caneta Bic. Era meu material, papel, caneta Bic. E eu dobrava ao meio, umas 5 ou 4 páginas, já era uma revistinha. E começava do início. Título, a Turma do Miguel, é uma coisa super narcisista, né? A Turma do Miguel, o personagem principal era um Miguel, criança, super narcisista isso. Mas tinha uma turma, né? Eu compensava meu isolamento criando uma turma nos quadrinhos que eu não tinha na realidade, né? Eu estava brincando sozinho, mas assim, nos quadrinhos eu tinha uma turma e era sensacional, né? E eu brincava de fazer. Começa, tem título, tem... E eu queria fazer a revistinha como uma revistinha com todas as partes. Eu tinha noção de que aquilo era editorial. Eu tinha noção que aquilo era o mundo editorial. Então, eu fazia a capa, tinha selo da editora, tinha preço da revistinha, tinha um anúncio na página de capa. No final, que sensacional. Já era empreendedor desde Nossa, pequeno, né? Deixa eu mostrar outro. Então, tinha aqui, anúncio de trás da capa, tinha o expediente. O expediente, quase todos os nomes eram o meu nome mesmo, né? Como eu falei. Que sensacional. A tirinha do fim da revista, exatamente como a revista que eu lia, que era a Turma da Mônica, revistinhas de Disney, revistinhas de personagens de desenho animado, que é o que eu consumia na minha época de criança. Assim que comecei a ler, né? Tem revistinha aqui que eu não sabia nem escrever, mas essa aqui é pré-história, né? É uma revistinha de uma folha só. Aqui é o Mig Neném, né? Mig de 5 aninhos, 6 aninhos, desenhando historinha com fantasma e esqueleto. E mal sabia escrever, joguinhos, esqueci o U, eu não sabia escrever exatamente a ortografia correta. Mas eu sabia escrever antes de entrar na escola, mas com erros de ortografia. Então, que sensacional. Então, é uma brincadeira que eu levei a sério, né, muito tempo. Então, eu fazia... Tem uma porção dessas brincadeirinhas, revistinhas feitas em casa. Mas isso foi desenvolvendo. Depois eu fui aprendendo melhor. Eu sabia que aquilo era feito em estúdio, que o estúdio tinha uma divisão de tarefas. Isso eu aprendi quando, por exemplo, o Maurício Souza publicava o suplemento infantil da Folhinha de São Paulo, publicava assim, como é que é feita as revistinhas do Maurício? Aí eu abri um olhão, assim, deixa eu saber isso. Então, eu aprendi que era em equipe, que era dividida a tarefa, e que material não era caneta Bic, né? Material que fui aprendendo, que era nanquim, que era pena, não tenho aqui para mostrar, né? Isso não é importante, mas assim, eu comecei a fazer cada vez melhor. Era brincadeira, era amador, mas eu comecei a imitar os profissionais, eu fui aprendendo como é que era. Isso, então, leva lá para
para 20 anos já, né? E fiz a vida toda isso como brincadeira, mas com meus personagens, né? Eu não ficava imitando. Desde o início era meu universo. Meus personagens tinham, deixa eu ver se eu tenho aqui. Era a turma do Miguel, né? A turma do Miguel era meu universo. Eu não peguei do urso aqui, mas tinha assim personagens que eram animais falantes, né? Como o mundo Disney, né? E como o mundo Hanna-Barbera, né? Tinha muita revistinha de desenho animado. E eu fui levando isso até que... Ô, Mig, desculpa te interromper, é porque, na verdade, eu vou esquecer de falar nessa live aqui, tá? Porque eu vou ficar aqui fissurado no que você está falando, mas algumas interseções que eu acho legal para esse chat é citar Hanna-Barbera, né? E aí a gente fica pensando, esse chat, vocês conhecem Hanna-Barbera, cara, os desenhos da Hanna-Barbera? Falem aí no chat, porque são tesouros que a gente tem da cultura, né? Hanna-Barbera, esses manuscritos do Mig Mendes aí, imagina o leilão. É porque o Mig Mendes nunca vai liberar isso pro leilão. Imagina o leilão desse manuscrito aí. Comentem no chat pra gente se vocês conhecem Hanna-Barbera, se tá da geração de vocês, pra gente ter a noção de quem é que tá nesse chat aqui da Twitch. Mas segue aí, Mig. Desculpa te interromper. Isso aí, tudo volta, né? Aposto que Hanna-Barbera vai ter referências. Vai. Eu encontrei referências desse tipo indo a eventos, feiras de quadrinho. Pessoal bem mais novo que eu via meu desenho homenagem à Corrida Maluca, por exemplo, que era um desenho animado da Hanna-Barbera. Eu conheço isso. Por quê? Como é que você conhece isso? Voltou, apareceu, fizeram uma nova versão, sei lá. Mas a história como é que eu cheguei a quadrinhos era isso, é uma paixão de criança e tal, mas eu vou levando essa paixão e vou me desenvolvendo até 20 anos e tal. Mas eu fui fazer o quê? Eu fui estudar desenho? Não fui estudar. Fui estudar jornalismo. Porque lembra que eu era muito afim do mundo editorial. Eu era um desenhista que não era um artista plástico, não era, né? Me expressava como artista plástico, me expressava em publicações. Eu era fissurado em publicações. Portanto, eu fui estudar jornalismo aqui no Rio, na PUC do Rio. E nesse meio que eu estava estudando, meio que acabando a faculdade em jornalismo, porque eu gosto de escrever, eu gosto também de traduzir, de mediar, traduzir os assuntos em narrativas, né? Então, eu era muito do mundo do jornalismo, sim. É que eu não fui empregado, nunca me empreguei nesse mundo. Mas eu tive uma oportunidade. Num jornal ali, tinha um anúncio pedindo oferecimento de emprego, no jornal. E era o quê? Era para revista em quadrinhos. Eu pensei, não é possível, porque quase não tem esse emprego no Brasil. Não tem. Ou a pessoa vai lá para o Estúdio Maurício. Na Abril tinha algumas coisas, mas não era grande, né? Estava ocupada, é muito artista já. A Editora Abril tinha para fazer Disney, por exemplo, na época. Como é que apareceu uma oferta de trabalho em quadrinhos? Eu vou ver isso. O que era? Era um pessoal que estava administrando uma revistinha, assim, uma agência do Ziraldo. E eu participei de uma espécie de seleção, era um teste, era uma seleção. E eu entrei. O Ziraldo me escolheu, não fui o único, escolheu poucas pessoas, mas ele escolheu para eu participar como, assim, desenhando e escrevendo. Ele viu meu teste, que já era o teste era uma historinha do Menino Maluquinho. Eu fiz o teste no fim de semana, desenhei, ele leu, me chamou para conversar. E, encurtando a história, desde então eu trabalho com o Ziraldo principalmente no setor de quadrinhos. Então, aqui aparece, quando vocês veem essa imagem aqui... Olha só! Caraca! Arrepiou aqui. Né? É um do Menino Maluquinho. Está bem antigo, isso aqui foi final de 89, né? No final de 1989, o Ziraldo já tinha feito umas coisas. O Ziraldo tem uma história grande em quadrinhos, e anterior a isso, anos 60, 70. Mas aqui ele estava assim, fazendo muito mais livro infantil, ele não estava fazendo quadrinhos, mas ele tinha uma equipe para fazer, né? E eu entrei na equipe. A capa é uma história que eu escrevi, não é meu desenho, mas a primeira história do número 1 é um roteiro meu. Que sensacional! Plano Econômico, uma brincadeira que eu fiz, porque a gente estava vivendo um tempo de muita inflação, uma inflação... aumento de preços impressionante. Todo o início dos anos 90 foi assim. E eu fiz a brincadeira do Menino Maluquinho no supermercado, tinha a ver com a realidade. Né? Essa é a primeira história do número 1. Eu escrevi, eu não desenhei.
Mas eu fui aprendendo a desenhar, eu fui treinando e passei a fazer muito das tiras do Menino Maluquinho para o Ziraldo. Nas tiras eu desenhei várias, não todas, assim, muita gente participou, mas eu escrevi quase todas. As histórias do Maluquinho de jornal, no fim de semana também, quase tudo eu escrevia, o personagem. Então eu fui desenvolvendo o personagem, que eu não inventei nada disso, eu peguei a tarefa, mas fui carregando o personagem, criando coisas. E essa é a minha profissão. Assim, eu tive a sorte de ter uma oportunidade com o Ziraldo, que é uma pessoa ótima, um super artista, o mundo dele, o mundo criativo dele é muito interessante. Não tem só o Maluquinho, se vocês depois vão checar, se alguém lembra, a Turma do Pererê, que eu mostro, mas Turma do Pererê é o que ele fez antes, ele fez nos anos 60. É um gibi muito bem feito, brasileiro. O Ziraldo fazia muita coisa ali. E nós trabalhamos tudo isso. Aí foi indo, assim, passei por várias etapas até aprender a desenhar melhor como Ziraldo, e participei de livros, né? Ilustrei livros com ele. E nesses trabalhos aqui, que já são livros, são álbuns de quadrinho, eu comecei a exercer mais funções. Assim, eu coordenava a edição, eu trabalhava um pouco na concepção do livro, o que ia ter no livro, eu conversava diretamente com os editores. A capa já é desenho meu, aí eu aprendi a desenhar como Ziraldo, assim, com outros desenhistas, né? Então, esse aqui é desenho meu. Uau! Desenho de equipe, né? O desenho é a parte de lápis, né? Isso eu vou responder daqui a pouco. Enfim, mas, assim, aí eu comecei a fazer mais maluquinho. Trabalhos que eu desenvolvi em equipe, né? Acabei que fundei um estúdio. O estúdio tem alguns anos já passados, era um estúdio onde eu era o diretor, então a gente tentava dar um passo a mais e desenvolver nossas coisas. Eu não sei o que eu tenho aqui. Isso aqui foi da tempo do estúdio, veja só. Aqui é um livro infantil. É um livro infantil onde eu sou um coautor, né? Gustavo Luiz, tá aqui, Gustavo Luiz e Mig. Gustavo Luiz trabalhou comigo e com o Ziraldo várias coisas, escrevia também história, trouxe a ideia, ele trouxe um texto, e eu ilustrei o texto, fizemos um livro que até tem um relativo sucesso nos colégios, né, nas escolas. E o desenho, eu fiz também o meu desenho com uma colaboração do pessoal do estúdio, né, em preparar o livro e tal. Então, esse aqui era o Estúdio Megatério. O Estúdio Megatério foi o tempo que eu dirigi um estúdio com o pessoal todo especializado em quadrinhos, ilustração, e que tinha trabalhado sempre com o Ziraldo. A gente fornecia serviços de quadrinho para clientes do Ziraldo. E isso resume um pouco a parte de carreira. Aí as perguntas podem surgir. Que bacana. Caramba. Deixa eu só interromper, eu vou mudar aqui todo o roteiro, me desculpem, mas é que surgiu uma pergunta aqui no chat que eu acho que é muito interessante e tem muito a ver com aquilo que você estava falando, Mig, lá do seu início, de quando você era criança, de todo o incentivo que você recebeu, né? O Maninoi perguntou: o que precisa para ser quadrinista? Além, é claro, de todo esse incentivo. Além do incentivo, então, a gente pode dar uma coisa objetiva, um conselho objetivo útil. Prática de desenho, né? O desenho de quadrinho. Assim, o desenho de quadrinho, como eu falei, não é belas artes, né? Você ter treinamento em belas artes vai ajudar você a ser um quadrinista, mas não é a mesma coisa. O desenho de quadrinhos é muito até copiar bons exemplos de quadrinho, até o momento que você não precisa mais copiar, a coisa entrou na tua cabeça e você começa a ficar diferente, fazer uma coisa própria, né? Mas é muito olhar o que tem de quadrinhos, olhar o que você gosta, que você acha que aquilo coisas que você acha boas e imita. O meu trabalho foi melhorando porque eu imitei o desenho do desenho animado, eu imitei o Maurício, os bonequinhos, o modo de contar a história, eu imitei o Ziraldo totalmente. Meu trabalho era imitar o Ziraldo. Isso não me faz uma pessoa ruim, inferior, um artista inferior, não. Em quadrinhos, não. Porque você desenvolve a sua linguagem com
com técnicas que você acaba descobrindo. Ao copiar, você descobre coisas, descobre maneiras de construir. O desenho de quadrinhos ele é muito mais construído. Até porque ele é um pouco também irmão do trabalho de desenho animado. Mas isso aí passa a ser aulinha, não passa a ser conselho. Mas assim, o conselho é treinar mesmo. Você tem que gastar material, né? Não material caro, não precisa ser caro, qualquer papel e qualquer lápis, qualquer caneta, qualquer coisa que seja, ou no seu computador, né? No seu computador, qualquer programa que você possa jogar desenhos com o seu mouse, ou hoje em dia a preferência é um tablet gráfico, né? Eu uso o tablet gráfico, quer dizer, a mesa digitalizadora. Tem gente que já pode usar aquela tela, né? A tela que você desenha na tela. Nick. Mas é prática. É mais. Eu acho incrível essa resposta, porque acho que muita gente deve fazer essa pergunta com frequência, né? O que precisa para ser quadrinista? Eu ouvi uma vez a resposta de uma criança que doeu um pouco o coração. E, na verdade, eu acho que é muito uma visão de mundo daquela situação, daquela bolha, né? Tem um pouco disso. E a criança desenhava o quadrinho, e no final, se a gente for contar nossos bicos aí, no famoso Conte Sua Derrota, que é um quadro que a gente tem aqui, que a gente brinca com as nossas derrotas, com nossos micos. Tem uma minha também, que não é tão derrota, mas enfim. E a criança virou para mim e falou assim, eu falei, e aí, como é que estão os quadrinhos? Está desenhando muito? Né? E aí ela falou assim, parei. Eu falei, parou? Por que você parou? Parei porque meu pai falou que eu vou morrer de fome. Falei, gente, nossa, que triste. Que triste, não faz isso. Né? O incentivo, como a Tati falou. Tirando o incentivo tem que ter. Se a sua família não incentiva, na tua cabeça você tem que ser forte e incentivar a si mesmo. É muito bom que você esteja aqui para falar isso, Big. A gente tem um depoimento muito bacana também de um grande amigo nosso, do Valu Vasconcelos, que sempre fala também. O Valu sempre ele tem uma cabeça empreendedora muito bacana, né? Então ele sempre dá esse caminho. Não é bem assim. Você tem vários caminhos onde você pode trabalhar dessa forma. Ele vai falando. Então é bem bacana que você esteja aqui hoje para falar isso, porque existem algumas vivências e tal que a pessoa não enxerga, acaba desmotivando alguém, né? Então vamos motivar, galera. Que isso? Que conversa é essa? Não façam isso. É isso. Tá, tem mais uma pergunta aqui, mas eu vou deixar mais para frente essa pergunta. Okay. Porque agora, Mig, eu queria que você contasse um pouco, porque além de toda essa trajetória maravilhosa que você falou, e da gente estar babando e querer saber daqui a pouquinho como são esses bastidores, que acho que todo mundo tem essa curiosidade. Antes, eu queria que você falasse de uma coisa que eu achei incrível. Você defendeu uma tese de doutorado baseado numa história em quadrinho. Então, eu depois desse trabalho que eu contei um pouco, que era com o Ziraldo, chegou o momento que eu dirigia uma agência de produção, né, de quadrinhos e ilustrações. Depois disso que eu voltei à faculdade, porque eu senti necessidade de aprender a pesquisar, aprender a conversar no alto nível sobre as coisas, eu senti falta. E aí comecei um processo também longo, que desse demora, né? Comecei em 2014, você tem que fazer mestrado primeiro, né? Só pesquisa aí. Tem mestrado, uma formação, depois o doutorado, uma outra formação que demora um pouco mais, e um vem depois do outro. E esse ano, no começo do ano, em março, eu me formei doutor em comunicação na PUC, pelo programa de pós-graduação em comunicação da PUC do Rio. Porque eu vinha do jornalismo, né? Eu me formei, me graduei em jornalista e gostava muito desse ramo editorial, gostava muito de quadrinhos. Então, eu fui pesquisar quadrinhos, porque o doutorado é feito com pesquisa. Você aprende e pesquisa ao mesmo tempo. E depois, a partir daí, você começa a pesquisar mais e pode publicar livro, fazer encontros, pesquisar com outras pessoas. O que eu fiz no doutorado é olhar um pouco para quadrinhos brasileiros, já antigos, do começo do século XX, mas que eu achei muito importante, não eram muito vistos. O brasileiro tem essa coisa de esquecimento da história, não cultiva tanto. Mas tinha, então, no início do século XX, então, a partir de 1905, tinha uma revista ilustrada, uma publicação
no Brasil, que era o Tico Tico. E é uma revista ilustrada assim, tinha já história em quadrinhos, tinha contos ilustrados, tinha sessão de cartas, tudo, né? Brinquedos, tinha brinquedos de papel. Isso aqui, por exemplo, vou mostrar. Isso aqui é um brinquedo de papel de mais de 100 anos. Olha só. Tinha Uau! na revista Tico Tico. Isso aqui é um personagem de quadrinhos com seu cachorrinho. Era um personagem famoso na sua época, que era o Chiquinho. Um personagem meio brasileiro e meio norte-americano, na verdade. Isso é um brinquedo que eu fiz porque eu queria ver o que faziam os meninos naquela época. Isso vinha no jornal, você recortava, colava no papel grosso e dobrava e fazia um brinquedo. Isso tinha muito. Mas no Tico Tico tinha as primeiras histórias em quadrinhos que eram brasileiras, com personagens que andavam pelo Rio de Janeiro, e estava encontrando as novidades. Então eu estudei como é que um certo artista lá, que chamava Alfredo Storni, ele escreveu história em quadrinhos para criança. Ele era um caricaturista, ele trabalhava igual o Ziraldo, ele fazia uma parte de política, charge política, caricatura política, numa outra revista. E ele foi chamado para fazer história em quadrinhos para criança em O Tico Tico. E fez muito bem. O personagem dele era um homem engraçado, um homem trapalhão, que chamava Zé Macaco. E tinha uma família, tinha a Faustina, sua esposa, tinha o Baratinha, seu filho. E essa família ele desenvolveu durante muitos anos, e eu fui estudar isso. Deixa eu ver o que ele escreveu, como é que ele fez, por que as pessoas gostavam dessa historinha. E, em resumo, eu descobri que ele era muito hábil em fazer vários estilos, era um artista muito hábil, um artista que não ficou muito conhecido, porque ele é um pouco recolhido, ele não fazia tanta propaganda de si mesmo e tal. Mas o que era interessante é que essas histórias, nessa época, estavam ensinando as pessoas a vivenciar o mundo moderno. Você tem que pensar que, naquela época, mais de 100 anos atrás, o avião era novidade, o telefone era novidade, ninguém tinha. O automóvel, pouca gente tinha automóvel, poucos automóveis na rua. Estava começando a ter a própria imprensa, as coisas, a velocidade da informação estava aumentando, né? As pessoas se informavam mais com jornais, né? Está diferente hoje em dia. Mas tudo isso estava na historinha. Então, a minha conclusão nesse estudo que eu fiz esse artista falando com crianças, falando com a família, numa revista para crianças, estava ensinando, ajudando, mesmo fazendo humor e mesmo criticando. Ele criticava muito, falava é muita vaidade, a pessoa quer sempre ter uma coisa mais moderna, quer sempre seguir a moda. Ele era meio contra seguir a moda. Ele fazia chacota de quem seguia a moda só para seguir. Mas ele estava vivendo um mundo que estava começando a acelerar muito. Mas ele ajudava as pessoas assim, do Brasil todo a verem como é que era um telefone, como é que era um carro, para que servia um automóvel, como é que era viver na capital, no Rio de Janeiro, era a capital do Brasil ainda. O que era ver cinema? Ele mostrava... O Zé Macaco foi na sessão de cinema com a família, mas ele era ainda novidade. E ele, sendo o Zé Macaco, ele era um pouco incivilizado. Então, ele foi ver comédia, ele fazia muito barulho, eles se reviravam na cadeira e pagavam um mico, como a gente vai falar. Pagavam muito mico, e aí vinha o guardinha do cinema, o senhor queira se retirar, e ele briga no cinema. Então, o Storni estava falando de que a gente estava num processo de se civilizar mais, de ter coisas mais modernas. As coisas mais modernas exigem um aprendizado, mas não tem volta. A coisa moderna, as pessoas sempre querem a novidade, e apenas você tem que ter o pé no chão, saber que aquilo não resolve a tua vida. Você tem que ter alguma educação maior que você poder usar toda essa tecnologia nova, não ficar escravo dela, aproveitar ela para você se desenvolver. Essa é a tese que esse desenhista fazia. Em histórias engraçadérrimas, assim, e estão meio perdidas. Se a gente não pesquisar e mostrar para os outros, fica bem perdido. E é interessante porque tudo isso acaba sendo muito atual, né? É o que a gente vive hoje em dia, de uma outra forma, de uma maneira muito mais rápida, né? Mas é exatamente isso. Se eu puder só fazer uma inserção aqui rapidinho, eu vou não poder... Vou pensar.
Você deixa, Tati? Deixa eu pensar. Tá, pode. É porque o que o Mickey tá falando é muito interessante, fazendo um paralelo muito rapidão sobre essas referências e como elas mudam, né? O primeiro filme do Superman, por exemplo, foi em 78. E, cara, a referência da velocidade do Superman, descrita no filme, é ele correr ao lado de um trem, né? E é mó barato. Então, assim, a galera da época falou assim, caraca, como ele é rápido, ele é mais rápido que um trem. Né? E aí a referência ao trem, ao equipamento mais veloz daquela época, né? Então, é muito interessante você ver essa descrição de velocidade, esse simbolismo da velocidade ao trem. E hoje você tem o Superman atualizado. Pô, o que eu vou referenciar esse cara como rápido, né? Então, o cara, ele tem uma velocidade hoje que ultrapassa o som, ultrapassa, sei lá, a velocidade da luz. Hoje eu não sei como é que tá o Superman, a galera do chat aí, digam a que velocidade que ele tá fazendo referência hoje. Mas é muito disso, né? A época era o trem. Né? Você referenciar ele correr ao lado de um trem era o símbolo perfeito. Eu acho incrível você ter o próprio Star Trek também, fazendo outro paralelo. O início, a série original, e aí a gente pode até fazer um paralelo com o Migonautas, né? Esses dois astronautas maravilhosos. Que a gente tem a grande questão de... Aquela época, qual era a referência de ficção científica para você poder brincar? Né? Então eles iam para o espaço e eles encontravam o Apolo do planeta Terra em um planeta distante e diziam, eu sou o Apolo de vocês. Então essa era a referência. A inteligência artificial tinha um outro conceito, né, Mig? Então quando você encontrava a inteligência artificial, foi um robô que deu um curto. E aí ele começou a fazer coisas inexplicáveis. Não era a inteligência artificial de nível 2, nível 3 que a gente tem hoje no filme. Nível 2, já sabe que ela vai ter um autoaprendizado, uma coisa muito doida. É muito legal isso que você falou. Isso aí renderia uma live só para falar dessas referências ao longo das décadas, né, amigo? Daria. É um assunto que eu acabei gostando cada vez mais dele. Eu sempre gostei, mas por causa da minha pesquisa, comecei a perceber, nossa, a gente se civiliza mais, quer dizer, a gente melhora como sociedade, mas ao mesmo tempo tem que aprender a mexer com tecnologias novas, ou sistemas novos. Depois que a gente aprende, nossos filhos aprendem facilmente, sozinhos, como se isso fosse natural. A gente vai naturalizando sistemas e tecnologias que nossos avós e bisavós achavam, isso não precisa ter isso. Por que inventaram isso? Não sei o que serve isso. Por que inventaram? Aí os netos falam, não posso viver sem isso. Verdade. Amigo, se eu falei alguma besteira aqui nessas amarrações de 78, primeiro filme, você me corrige aí. É porque eu tô aqui meio que puxando a memória, que eu sei que foi de 78 o primeiro filme, trem, foi. Mas eu posso ter feito aqui, galera do chat, me corrige aí também. Ou não sei se o trem é no primeiro ou segundo filme. Eu fui falando aqui para amarrar essas referências. Eu acho que tá certo. A gente acha. Eu não tenho certeza da data, não. Mas, enfim. Tem mais duas perguntas aqui e uma observação que o Valu fez, eu achei muito interessante. Olha o Valu aí, salve Valu! Foi na Tico Tico que nasceu o termo gibi. Olha só que sensacional isso. Pode ser, não tenho certeza, hein? Pode ser. Vamos lá. O termo gibi, não, isso aí o Valu tá certo, mas por outro lado, não. Mas é muito complicado. Outra pergunta. Vamos para a próxima. Segue aí que a gente imagina que devem ter várias vertentes. Né? Uma parte. Trabalho. Uma parte. O gibi, não, Tico Tico era o nome, acho que de um personagem de história em quadrinhos, né? Do J. Carlos. Não. Ou nem isso. Será? Bom, acho que era. Bom, sei lá. Mas isso é complicado, tá? Vamos para outra pergunta. Vamos lá. Bom, tem uma aqui perguntando, Maninoi de novo, qual trabalho te deu mais orgulho? Teve algum que se destacou? Eita, Lelê! Vários, assim, hoje eu estava olhando assim, deixa eu pegar coisas para eu mostrar na live. Aí eu fui olhar esses livros, álbuns de Menino Maluquinho, em formato de álbum, né, que são vendidos em livraria, dá para achar, acho que qualquer livraria tem para comprar isso aqui. É uma coleção de vários. Mas eu pensei assim, nossa, esse trabalho foi bem feito, eu estava muito maduro, eu sabia o que estava fazendo.
esses álbuns, né? Esse aqui é o penúltimo, esse aqui que saiu, tem outro. E eu tenho orgulho, eu me orgulho de ter feito isso aqui. Cara, eu não fiz sozinho, né? Explicando, né? Eu estava dirigindo um grupo com colaboradores até de fora, mas todo mundo, pouca gente, assim, gente que se formou junto, né? Então, eu fiz parte do trabalho. Eu me orgulho desse, em outros, né? E outros. Eu trabalhei bastante também, só para complementar, em cartilhas, que são, assim, revistinhas especiais para campanhas públicas de esclarecimento. Por exemplo, esclarecimento sobre saúde. Não fiz agora, mas sobre Covid, né? Como se prevenir com Covid? Eu estava acostumado a pegar a personagem do Ziraldo e fazer uma história especial para explicar, para todo mundo que lê rapidamente aquela revistinha, explicar o que fazer, o que é isso, de onde veio, para onde vai, como se proteger. Cartilha, eu fiz muito, e algumas eu me orgulho de ter feito. Ai, que bacana, que bacana. E mais uma, hoje o Maninoi está super empolgado, valeu. Tá aproveitando tudo aí. Tá aproveitando. Eu tô desconfiada de que ele quer ser quadrinista, porque no outro que a gente falou de quadrinhos também ele estava super ativo. Vamos lá. Olha só, hein? Qual o momento mais marcante da sua carreira? Marcante é o início, né? Quando eu parti de não acreditar, aí a criança que falou antes, né? Eu parti de não acreditar que eu teria espaço na indústria criativa, fazendo revista em quadrinhos, fazendo revistinha em quadrinhos, parti disso para entrar na equipe do Ziraldo. Então, encontrar o Ziraldo, que não foi assim, não foi a primeira vez que eu falei com ele, nem nada, encontrei com ele antes. Mas quando ele me chama naquele teste, e fala assim, olha, você trabalha bem, você vai se dar bem nisso, gostei do seu trabalho, parece com o meu, tem a ver com o meu, acho que vai dar certo isso, esse é o encontro, é um momento marcante, quando eu passo de não acreditar em assim, isso aí, agora eu vou com tudo, agora vai ser a minha vida, vai ser isso, e acabou, eu vou investir qualquer coisa para fazer isso. Ai, sensacional, sensacional. Bom, agora vamos para aquela perguntinha que eu disse lá no início. Só abrir um parênteses rapidinho, Mig. Esse encontro tão marcante, esse início dessa trajetória, você falou que foi em 79, mais ou menos, né? Que foi quando isso... Esse é o final de 89. 89. Poxa, Rômulo, que diferença, 10 anos. Errei 10 anos aí, mas enfim. O aninho bom, 89, hein? Vai, Tati. Bastidores, todo mundo sempre quer saber o que acontece nos bastidores. Como são os bastidores de uma história em quadrinhos? Você já começou a falar durante toda a live aqui um pouquinho, dando algumas dicas de como fazer, como você trabalhava. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais. Também, isso vira uma aula, se a gente quiser. Mas para responder resumido, o quadrinho... Eu sempre falo, quando encontro turma de escola, assim, o quadrinho foi desenvolvido, principalmente, o que a gente conhece como quadrinho foi desenvolvido para ser feito por equipes, para fazerem publicações. A publicação, o problema da publicação editorial é porque ela é periódica, ou seja, todo mês tem uma revistinha nova da Mônica, né? Isso é o comum de uma publicação. Todo dia tem um jornal diário novo, tem uma tirinha nova num jornal diário. Todo dia você faz uma postagem de uma tirinha. Se você faz tirinha no Instagram, você quer postar todo dia. Então, a periodicidade faz você ter que ter rapidez, objetividade de produzir. Então, o quadrinho, muitas coisas do bom quadrinho se desenvolveram em equipes, né? E o artista pode fazer sozinho. O artista pode estar independente e fazer sozinho. Só que eu acho que, normalmente, esse artista sozinho, como eu faço, vai seguir um método que as equipes usam para poder ser objetivas, produzirem bastante, produzirem padrão também. Quando a gente faz o trabalho do Ziraldo, é preciso que várias pessoas desenhem parecido, num padrão, né? Mesma coisa para Maurício Souza, todo mundo treina para desenhar um modelinho para todo mundo ficar parecido. É o padrão. Então, o bastidor é assim, a gente divide tarefas. A minha vivência de
né, lá no estúdio do Ziraldo, era chamado Zapping nessa época que eu comecei. Tínhamos que fazer a revistinha todo mês. Todo mês tinha 60 páginas, acho que mais, 80 páginas para produzir. E como é que a gente faz? Vai em etapas de trabalho. Essas etapas você faz sozinho, quando você é um autor sozinho. Então, primeiro, assim, a concepção. Essa revista é para quem? Para que público? Ideias editoriais. Por que vão publicar isso? Por que vão comprar essa revista? Por que vão ler? Né? Mas, a partir daí, você faz um formato. Vai ter tantas páginas, vai ser mensal. Revistinha, como revista. Não. Aí você pega, assim, pessoas aí, façam histórias, sejam roteiristas. Então, tem uma pessoa que é o roteirista. O roteirista inventa a história, mas dentro do mundo que ele conhece, o mundo daquele artista, o mundo do Ziraldo, o mundo que o Ziraldo inventa. Você conhece aquele mundo e faz uma história que cabe naquele mundo. E escreve, como é que é? Em quadrinhos, normalmente, eu defendo isso, o roteirista faz um esboço, um gráfico bem tosco, mas que é desenhado. É importante ele pegar um papel, dividir então, quantos quadrinhos que é o normal ali, sei lá, 6, que era o nosso. 6, ou divisões. E fazer um rabisquinho, um bonequinho de palito, mas com a carinha meio do menino maluquinho, um bonequinho de palito com panela na cabeça. Mas com os olhos e a boca para ter uma expressão. Pelo menos isso. Faz o desenho tosco, mas bota a expressão. Bota o que ele segurou. Se é importante ele segurar um objeto, desenha o objeto. Se é importante ele estar no local, digamos, tem um banco de jardim, desenha um banco de jardim. Então, o roteirista faz um layout, ou esboço, pode ter vários nomes, ou um storyboard. Storyboard é um nome que vem dos estúdios de desenho animado. Eu chamava até de storyboard, eu gostava de chamar de storyboard. Ou layout. Layout, como publicitários chamam de layout. E o roteiro, então, é lido, é avaliado, tem um editor que pode mudar o texto. É importante você criticar o texto, deixar mais leve. Aí é a aula, né? Não entra em aula. Mas, assim, então, toda a fase tem uma pessoa que olha para saber se está no padrão, tá? É assim o bastidor. As coisas não são artísticas, soltas, totalmente controlado, né? Não é artístico. Sensacional, né? Nesse sentido de, vou desenhar quando eu quiser, vou fazer o que eu quiser. Amanhã eu entrego, né? Amanhã eu entrego. Não é nesse sentido, é totalmente controlado. Então, cada fase tem alguém que olha segundo critérios, tá? Então, o roteirista faz, se deu certo, aquela história vai ser publicada, então, dá aqueles papéis para o desenhista. O desenhista é um papel, uma fase que eu fazia também, fazia as duas. Aí a gente olha e vai desenhar num papel bem maior. A gente desenha bem maior do que vai sair, né? Para uma revistinha tamanho formatinho, a gente desenhava um papel A3. Então, uau! O que é o A3, né? O A3 é o dobro do A4, né? Uhum. Bom, e eu desenhava o quê? A lápis. Isso se chamava fase do lápis. É um desenho que você vai encontrando o desenho. Aí também é aula, mas como se faz isso? Você faz com a técnica de construção do boneco, você constrói tudo. Por isso que é a lápis. Você depois pode passar borracha e deixar e passar limpo. Você pode botar um outro papel em cima e passar a limpo. Quer dizer, todos os traços que você fez, que você estava estudando o desenho, você faz só um, que é aquele que vale, tá? E aí alguém olha, corrige um pouquinho. Esse aqui você está torto, isso aqui o olho não é desse tamanho, é do outro tamanho. Sei lá, alguém critica aquilo. E dá para outro profissional, que é o arte finalista. O arte finalista é que vai dar o desenho final, que vai aparecer impresso, que ele pega materiais como tinta nanquim em pena, em pincel, em canetas, e pega o trabalho que veio do desenhista, que estava a lápis, e cobre o lápis. Mais ou menos igual o cara que desenhou, mas ele acrescenta algum detalhe ali na grossura do traço e tal. Ele interpreta o desenho do que veio antes e deixa de maneira que vai sair daquele jeito, vai imprimir do jeito que o arte finalista desenhou, né? E ainda tem mais uma fase, aí você entrega, porque se você especializa, você fica rápido. Então, você produz rápido, você faz não uma página de 2 dias, mas você faz 4 num dia, né? Caramba! O arte finalista, ele fazia, em gibi de criança, assim, fazia 7, 8 páginas de nanquim no mesmo dia. Ao longo do expediente de 8 horas.
Caramba. E isso era criticado por outra pessoa, tá? Pode consertar, pode colar, tal. Ia para alguém que no computador, a gente não usava pintar à mão, mandava para alguém no computador, joga um software e começa a botar cores. Outro especialista em cores. As cores também tem toda uma ciência, uma arte ali. E ainda vem o revisor. O revisor é para saber. Não, alguém tem que botar o balão, né? O balão também tecnicamente. A gente tinha na Zap a pessoa que só fazia balão feito à mão mesmo, as letras feitas à mão. Isso acabou já. Isso tinha no Mário de Souza, já acabou em todo lugar. Mas tinha um profissional só de letrinha. Eu vivi só de letrinha. Todas as letrinhas eram feitas à mão. Tá? Nossa! Era um outro que eu pulei, porque a gente já esqueceu dessas pessoas, mas tem gente especialista em fazer letrinhas só. O dia inteiro fazendo letrinhas, para o gibi ter letrinha. E no final vinha o quê? O revisor para saber, a letrinha está correta ou tem um erro de ortografia, tem que olhar. E pronto, aí vinha a editora, aí isso ia para a gráfica para virar uma coisa realmente impressa em milhares de exemplares. Né? Hoje em dia a gente pega uma vez o arquivo e solta na rede, né? Também é como uma maneira de trabalhar, não precisa publicar, né? Você joga alguma plataforma de leitura, tá? Mas isso é bastante... É todo um processo, né? A gente acha que não, rapidinho, vai lá, desenha e já. Que sensacional. Mig, a gente tem mais uma perguntinha aqui que eu achei muito sensacional, do Valu. Tá. Depois a gente vai dar uma corridinha aí, porque o nosso tempo já está chegando no nosso limite. Mas eu achei muito fantástico. Valu, uma delas, o Mig vai responder daqui a pouquinho, tá? Então segura aí. A outra é a seguinte, ele pediu para você falar um pouco do Beco do Bocão. Tá. E como foi bacana para o mundo dos quadrinhos independentes. Inclusive, você também tem obras independentes, né, Mig? Tenho. Então, de uns tempos para cá, eu comecei a desenvolver meus personagens que sempre existiram, porque eu mostrei desde criança, eu faço o meu universo, né? E desenvolvi, então tem aqui para mostrar para vocês a minha tira. Tira de jornal, assim, eu acostumei a fazer tirinha de jornal. Então, a tira de jornal é uma historinha curta em formato de uma tripinha, né? 3 quadrinhos, 4 quadrinhos em sequência, é uma piadinha. Isso é que você pode juntar uma após a outra, né? No jornal saía uma vez a cada dia, né? A gente acostumou a trabalhar assim, eu fiz muito do Menino Maluquinho. E eu fazia o meu personagem, que são esses 2 ursinhos, que são, na verdade, são astronautas, ou eu chamo de migonautas, é um tipo de astronauta diferente. Migonautas. Migonautas, eles são com essa cabeça de urso, não tem muita explicação, é mais uma idiosincrasia. E eu faço isso na rede, né? Tem no Instagram _migonautas, você pode ler minha publicação lá, depois eu junto e publico sozinho. Isso aqui eu imprimi, eu paguei com o meu dinheiro para fazer meu livreto, né? E isso eu e muitas pessoas aqui no Rio, em todos os estados do Brasil, mas eu conheço aqui o pessoal do estado do Rio, né? Nós nos reunimos e vamos vender nossas revistinhas. Algumas pessoas fazem gibi, eu também faço. Aqui é um gibi meu, é um número 1 de uma personagem diferente que é um gibi de aventura, adequado à criança, tal. Tem muito dinossauro na história. Então, isso tudo eu desenhei sozinho, escrevi, desenhei sozinho. O Valu tem os personagens dele, né? Que ele vai mostrar, deve ter falado no outro dia. E a gente, então, precisa de encontrar o público. Como é que a gente encontra o público? Pelas redes, lógico, mas é preciso contato de conversar, mostrar que isso existe, que você pode comprar, levar para casa, mostrar que você pode receber autografado, eu faço um desenho especial para quem comprou, e dedicatórias, e eu explico tudo como é que foi feito. Isso tudo é ótimo para criar público, criar que as pessoas entendam que tem artistas aqui perto delas, que moram na mesma cidade que elas, e que esses artistas trabalhem, fazem um trabalho assim, que ele vai vender sozinho, mas que é futuro, é um projeto de futuro. E então o Beco do Bocão é uma maneira de a gente encontrar as pessoas, o nosso público. Tem vários lugares que a gente se apresenta, mas essa feira, eu coordenei essa feira. Era num lugar legal, que era no Rio Centro, pavilhão do Rio Centro, lugar grande. Era uma feira no fim de ano, do Banco da Providência.
é a Feira da Providência. Então, lá tem, todo ano tem, ou tinha, porque agora foi interrompido, encontro com stands para vender coisas de todo tipo, as pessoas visitam e passeiam nas barracas para ver coisas para comprar e dar de presente. E nesse ano que o Valu falou, foi 2019, final de 2019, a gente foi lá mostrar isso, mostrar que nós fazíamos gibis, fazíamos pôster, ilustração, tinha muitos personagens novos de gente que trabalha ali perto de vocês, né? Olha só que maravilha. Ô, Rômulo, Oi. Você tem mais alguma perguntinha? Senão eu vou puxar aquele momento. Puxa o momento, então. Chegou a hora. É todo seu! Brilhe, Rômulo, fazendo a vinheta que você tanto ama. Conte sua derrota. Nananana. Olha só. Mas, Rômulo, cadê a dancinha? Não vale não, cobrir eu tô com a vergonha. câmera, não. Eu tô com o Big Mendes aqui. Você quer que eu faça essa vergonha aqui, cara? Na frente do Big. Não dá, cara. O momento Conte sua derrota é o momento onde o público nos vê como somos, né? A gente sai do pedestal e a gente vira um ser humano normal, capaz de rolar a escadaria da Starbucks enquanto você estava lá tomando seu café e fazer as maiores besteiras na face da Terra. Então, Mig, você tem alguma história aí bem constrangedora, assim, bem boba, de um dia que foi assim, hoje eu fui derrotado aqui, bonito. Puxa, derrotas, tem várias, assim, quando o projeto que você queria... Você apostava no projeto e às vezes até sai, mas assim, aí não acontece, né? Dá chabu, quando dá chabu no foguinho do projeto. Mas eu tenho uma história assim, eu estava novo e inexperiente, mas eu já adorava fazer tirinhas, né? E o jornal A Folha de São Paulo, eu fiquei sabendo que abriu um espaço. Nós queremos uma tira em quadrinhos, né? Diária, acho, mas assim, para a página econômica. É uma coisa diferente. O caderno de economia abriu para personagens. Eu falei, eu sei fazer isso, eu sei fazer tira, eu gosto dos assuntos econômicos também, vou fazer. Aí inventei, fiz lá tantas tiras, sei lá, 10, fiz o projeto, e eu queria fazer, como é que eu vou falar de economia? Eu vou fazer o que é o meu personagem? O meu personagem é um cara que mexe, está na caixa de um banco. Como ele está no caixa de um banco, ele fala de economia, vê a economia real, né, acontecendo, as pessoas com dinheiro ou sem dinheiro. É um personagem excelente, ó. Você pensou? Do nada, eu estava jovem, assim, eu vou entrar na Folha de São Paulo, hein? Ó, com isso. Aí eu mandei, faltava uma coisa, faltava assim, não tem nome. Aí pensei, como é que vai chamar o Atira? Como é que é esse personagem? Aí virou assim, Frias o Bancário. Aí o Frias o Bancário, vai ser Frias o Bancário. Aí chegou, não tinha resposta, deu chabuta e tal. Aí que eu fui perceber, não, peraí. Frias, Otávio Frias, filho, é o dono da Folha. Frias é a família dona da Folha. O fundador da Folha de São Paulo é Otávio Frias. Por que eu mandei isso? Isso é um mico de cartunista, né? Esse é um mico digno de cartunista. Que feliz ideia, não tive chance. O cara jogou no lixo, né? Que brincadeira. Frias o Bancário? Que segundas dimensões esse cara tem? Ele jogou no lixo, né? Nem analisou. Que sensacional, gente. Pô, mandou o Frias o Bancário sacaneando lá. Imagina! Mas poderia ter sido uma grande ousadia também, né? Olha só que ousado, né? Então, olha só que doidinho. Não, foi no lixo. Isso é brincadeira. Olha, em um segundo, eu acho que a minha derrota foi o dia que eu fui na Bienal com o Maurício Souza. Meu pai levou minha revistinha. E aí meu pai... isso aí eu tive sorte, pode dizer que tive sorte. Meu pai sempre me incentivou muito na área artística. Hoje eu escrevo, meu pai continua me incentivando. Não sei o quê. Cara, ele levou minha revistinha e deu minha revistinha ao Maurício Souza. Eu lembro que eu fiquei, né? Eu adorava o Maurício Souza, adoro até hoje. Ficava assim, caramba, Maurício Souza. Só que eu lembro que eu briguei com meu pai. O Rômulo, o moleque, brigou. Pô, você deu minha revistinha agora? O que eu faço na minha vida? Tinha uma. Eu só tinha aquela. Aí eu briguei com meu pai, não, mas calma, vai dar tudo certo e tal. E aí, 6 meses depois, chegou o correio com a revistinha. Eles mandaram a revistinha de correio com um escrito de próprio punho dele falando, pô, parabéns pela sua obra. Eu lembro que quando eu escrevia no início eu também era assim, meus gibis também eram assim. E aí aquilo foi mó barato. O que era pra ser um mico, uma derrota, virou um motivacional absurdo, né?
E fica essa derrota aí que quase foi uma derrota, mas teve ali um plot twist ali, teve uma virada no enredo que deu para salvar. Boa. Foi legal, foi legal. Muito legal. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Agora, Valu, a gente vai para sua outra pergunta. Mig, quais são seus planos para o futuro? Quais são seus novos lançamentos, as novidades que vêm por aí? Boa. Tem plano, sempre tem. A gente vive com 10 planos ao mesmo tempo, né? Para sair a vida de indústria criativa, assim. Do personagem, eu estou continuando. Continua os meus Migonautas, né? No Instagram e tal. Então, a algum momento eu vou publicar o 5º volume disso aqui. Já poderia publicar, mas a gente precisa achar o público. Eu tenho um plano, assim, eu estou escrevendo um livro que aí é em forma de livro para crianças e jovens. É um livro de etiqueta, um livro de boas maneiras. Olha só! É um assunto que eu também pesquisei muito e tal. Eu resolvi fazer porque acho que tem um apelo bom comercial, assim. Aí eu vou escrever, né? É um projeto, tá numa editora e tal. Então, vamos ver, esse projeto desse ano. Também preciso melhorar meu site. Eu andei fazer um projeto agora que estou fazendo minha fonte de letra, né? A minha letra de balão, a letra como eu escrevo, né? Que eu escrevo balão à mão também até hoje. Mas eu fiz uma fonte, né? Estou construindo uma fonte. Esse é um projetinho. Olha só. Tá no seu Instagram, não tá? Tá. E assim, acho que eu vou explorar também, como temos que achar sempre o público. Em algum momento eu estou tentando aprender um pouco animação, o Valu também, Valu é incentivador, porque a gente animar a tirinha, né? De alguma maneira eu tô pequenos passos ali para animação, mas eu vou fazer também webcomics. Eu acho que a gente tem que explorar o formato de leitura verticalizada para ler no celular, né? Que tem muito público mais novo, mais jovem, né? E eu pretendo fazer alguma coisa para isso, né? Tem que ser também adequado a esse público, mas explorar tapas e webcomic. Caraca, que irado. Irado. Publicar a tese, né? A tese é uma coisa que pode ser publicada, então eu vou também trabalhar para que vire um livro de pesquisa, para que outras pessoas que pesquisem quadrinhos possam ler o que eu descobri. É um livro da minha tese sobre Alfredo Storni e o personagem dele, o Zé Macaco. Olha só, hein? Não, eu acho que tudo que você falou está bem na atualidade, assim, de você dar o gibi verticalizado. O Valu estava hoje animando lá no canal dele, ele estava fazendo uma animação lá ao vivaço com a galera. Então tô gostando e depois que a gente for falar dos arrobas, eu vou falar da novidade aqui dos Migonautas, que eu acho que a galera que está no chat aí vai adorar, hein? Você que está no YouTube também vai gostar. Só uma parte aqui, uma observação, sabe? Que o Infinity disse na live de ontem, que toda quarta-feira, né, tem a live lá no Instagram, e eu tô aqui para comprovar. Olha o Rômulo, ele fica recebendo as novidades em primeira mão antes da gente, não compartilha. Ele deixa para falar pra gente só quando a gente está no ar, quando a gente está numa live. Não, mas isso é injustiça. Essa tá na bio dos Migonautas. Logo na bio a galera vai ver lá. Pode ficar tranquilo. A Tati... Tá, então dessa vez você não briga comigo. Romulo, dessa vez. Não briga comigo. Pois mas agora eu não vou brigar com você não, Rômulo. Eu vou ter que pedir para você falar tchau, pro Mig falar tchau, porque a gente chegou naquela hora super chata, que eu detesto, que é a hora de se despedir, que o podcast está chegando ao fim, que a live está chegando ao fim. Então, eu vou começar me despedindo. Essa parte não. Não, né? Tá, então eu vou ser a última. Eu vou deixar você falar os arrobas, depois o Mig fala tchau e eu encerro, beleza? Então fechou. Eu não gosto da despedida. Eu acho que tem que ter mais umas 15 lives com o Mig aí. Eu vou aproveitar então que eu tô entrando no arroba agora e vou agradecer a todo mundo que tá assistindo a gente, todo mundo que tá assistindo a gente no YouTube, todo mundo que tá ouvindo no podcast, a galera já que é tradicional do Literata Milanesa, que é do podcast, a gente tem um público lá que temos muito carinho. E falar com você que está assistindo que você faz Cultura Milanesa, sua audiência. Seguem a lista de arrobas que estão aqui. Vai que tem alguém aqui que está chegando agora.
Então, ó, @Cultura Milanesa, que é a grande central no Instagram, onde você reconhece lá todas as artes, tudo que está acontecendo. @Canal Literata, com 2 L's de canal e de literata. @Infinity, com 2 F's e 2 T's. Se chamar com F só, ele nem atende. @Rômulo Baron. @Tati Klebs com K. @Mig Mendes Reis. E @os_migonautas. E a novidade, agora para esse arroba, é que tá rolando quente a tirinha, tá? Então, assim, a tirinha rola lá, ó, quartas e sábados à noite. Então tá rolando agora, tá tempestivo, tá? Então, assim, você tá indo lá pra... vou conferir o feed para ver as tirinhas. Tem já um histórico grande, mas tá rolando agora. Quartas e sábados à noite, você confere a tirinha ali, fresquinha. Essa é a grande novidade. É isso, Tati. Ó, um grande beijo a todos, cultureses, literatas. Tamo juntos. Bom, eu vou agradecer aqui você terem me chamado. É ótimo poder falar dessa experiência e tal. Que boas perguntas. Obrigado pelas participações. Lembrando que também tem um projeto que não está agora, não posso oferecer agora, mas eu vou fazer ainda um curso sobre roteiro e quadrinhos, tendência a quadrinhos, ênfase em quadrinhos, que vai ajudar pessoas que estão chegando aí, que tem tudo para fazer quadrinhos, falta um apoiozinho, desenvolver qualquer lado, assim, qualquer mistério que não foi descoberto, e aí eu vou ajudar. Mas durante esse ano, alguma coisa eu vou fazer em matéria de curso, tá? Então, obrigado por assistirem, sigam todo mundo e até mais. Vamos falar. Ou qualquer dia a gente se encontra de novo por aí. Tati. Desculpa. Eu preciso falar, o coração pediu para falar isso. Então, ó, se você tá aí agora assistindo isso e tá tomando balde de água fria da vida aí, como essa história que eu citei aqui na live, cola com a gente, olha quanta motivação, quanto caminho do bem que você tem aqui. A energia tá boa, cola com quem tá fazendo, com quem tá acontecendo, tá bom? Então é só isso. Desculpa, Tati. Só essa mensagem que eu senti vontade de falar. Ok, depois dessa eu só vou falar tchau, um beijão para todo mundo, até a semana que vem. Tchau. Gente, valeu, tchau, hein?